Bom dia, não, boa tarde. Boa tarde a todos. É com muita alegria que estamos aqui de novo para conversar um pouquinho através do Núcleo Espírita Chico Xavier. Meu nome é Anabela, eu sou do Centro Espírita Maria Angélica e é com muita honra que eu atendi o convite, não é, do nosso amigo Ivaí, porque trabalhar em nome de Jesus, divulgando os ensinamentos de Jesus é sempre uma bênção, é uma oportunidade de trabalho que a gente não pode dizer não. O nosso estudo de hoje será do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Vamos pegar os primeiros itens, de 1 até 6. E o título do capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon. E a primeira coisa que a gente gostaria de levantar é uma pergunta. Afinal, quem é Mamon? Acredito que muita gente saiba, os estudiosos da doutrina sabem, mas às vezes passa meio batido e a gente nunca se questiona, mas não procura saber. Na verdade, Mamon foi um dos deuses adorados na antiguidade, e as estátuas que eram erigidas em sua honra para sua adoração eram feitas de ouro e prata e simbolizavam a riqueza. Então, na verdade, era considerado como se fosse um deus da riqueza. Por isso, Jesus faz esse alerta: não se pode servir a Deus, quer dizer, Deus Pai, nosso Criador, e a Mamon e as riquezas. Os dois são incompatíveis, porque ou você serve a um senhor ou serve a outro. O mestre, na verdade, se refere aí ao problema do apego aos bens materiais que podem nos escravizar, porque é muito característico das tendências humanas que o indivíduo, quanto mais ganha, mais quer ganhar e acaba num ciclo vicioso, se deixando levar pela ambição e se esquecendo de olhar à sua volta. E aí acaba que, em vez de usar a riqueza para se aproximar de Deus, ele acaba se afastando de Deus para servir a riqueza. Não que não se possa ter bens materiais, é claro que se pode. O nosso trabalho honesto, até uma herança que eventualmente se receba, nada é proibido, lógico que não. O negócio difícil é a gente fazer o mau uso, a gente se escravizar e dar mais valor aos bens materiais, às coisas do mundo, se esquecendo da nossa verdadeira essência, que é a espiritual. Nunca podemos nos esquecer que nós somos espíritos que estamos temporariamente no corpo físico. Nós não somos um corpo que tem um espírito, somos um espírito, essência, um espírito imortal, criados por Deus, e estamos temporariamente nessa experiência física. A primeira passagem que Kardec nos traz neste capítulo fala do jovem rico. É um momento em que Jesus estava pregando e que se aproximou dele um jovem que era muito cumpridor das suas obrigações, e se aproximou dele e falou: Senhor, que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus, então, lhe respondeu: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. O rapaz ficou consternado. Ele tinha muitos bens, ele era muito rico, não se sentia preparado ainda para esse desprendimento, e ele então se afastou cabisbaixo. Mas, na verdade, Jesus gostaria que ele entendesse que o ruim não é ter bens materiais, e sim o apego exagerado a esses bens, como estávamos dizendo. E ele, conhecendo o coração do jovem, como conhecia e conhece de todas as criaturas, ele sabia o que o jovem sentia. Jesus não era contra a riqueza, e sim contra o apego mental às riquezas. Pouco antes do jovem rico se aproximar de Jesus, um homem já havia chegado próximo a ele, gritado no meio da multidão, pedindo-lhe: Senhor, intercede junto ao meu irmão
para a divisão da herança que nós recebemos. E Jesus falou: eu não fui, você não pode me nomear administrador dos seus bens, mas cuidado para que você não se deixe levar pela avareza. Assim ele admoestou aquele homem que o chamava para interferir na divisão da herança entre ele e o irmão. E Jesus, então, aproveitou-se, como sempre, aproveitava-se de todas as situações para narrar uma pequena parábola, que é do rico insensato. Então, ele falou ali para aqueles que o seguiam que havia um homem muito abastado, cuja propriedade havia produzido naquele ano muito trigo em abundância. E esse homem, muito rico, orgulhoso, ele se perguntava: o que eu vou fazer com tanta colheita? Meus celeiros não vão comportar todo esse material. E ele, então, pensou assim: já sei, vou derrubar esses celeiros e construir celeiros maiores. E aí, esses celeiros vão ser capazes de guardar todos os meus grãos. E aí pensava: posso agora dizer à minha alma: descansa, desfruta da melhor forma, porque muitos bens estão guardados e vão durar anos e anos. E diante dessa insensatez do homem rico, desse homem egoísta, na verdade, Deus lhe disse: louco, esta noite mesmo pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então a gente vê aí que Jesus quis mostrar, além do apego, o grande egoísmo desse homem. Ele não podia, já que havia uma fartura até maior do que aquela que ele havia imaginado, separar um pouco, doar aos menos favorecidos, não. A ideia dele era ganhar mais, acumular mais, desmanchar os celeiros para dar oportunidade de enchê-los mais. Para quê? Para deixar para quem? Como Deus disse. A parábola está em Lucas, no capítulo 12, versículo 20. E aí Jesus termina a sua explicação, a sua parábola, dizendo: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Porque qual seria a riqueza para com Deus? A caridade, a divisão dos bens por aqueles que menos têm. E Jesus continua suas pregações, seguindo, então, para Jericó, que era uma cidade muito rica naquela região, sempre acompanhado de uma multidão muito grande. E ele, quando ia se aproximando, ele avistou em cima de uma árvore, uma figueira, um sicômoro, como eles chamam, que é a mesma coisa que uma figueira, a figura de um homem pequeno, de pequena estatura, que fazia tudo para vê-lo, para ver o mestre aproximando. Como ele era muito baixinho, o que ele fez? Ele subiu na árvore e, ávido que estava por avistar aquele que ele tanto ouvira falar, a mensagem de amor que ele já havia escutado as pessoas informarem, ele ansiava muito por conhecer. Esse homem era Zaqueu, ele era um publicano. Aliás, ele era o chefe dos publicanos, e os publicanos eram aqueles encarregados de coletar os impostos para Roma. E o povo, em geral, odiava os publicanos, porque eles eram judeus, mas eles normalmente eram homens ricos, então é como se eles assim adiantassem o dinheiro dos impostos para os romanos e o que eles arrecadassem, inclusive se fosse a mais, ficaria para eles. Então, imagina que ninguém gosta de pagar imposto até hoje, imagina já naquela época, né? Se sentiam explorados, e então eles não gostavam dos publicanos, e muito menos de Zaqueu, que era o chefe dos publicanos. Mas Zaqueu era um homem de bom coração. Ele se sentia muito solitário, exatamente porque ele não tinha amigos, ele não conseguia ter amigos. Ele ansiava por afeição, ele tinha sede de amor. Então, quando chegou a ele a notícia de que o mestre estaria naquela área, ele não titubeou, correu e foi buscar ver o mestre. Só que quando Jesus se aproximou dessa árvore, ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje
me convém pousar em tua casa. Quer dizer, veja só que o mestre até já sabia quem ele era. Ele, muito assustado, escorregou pela árvore abaixo, transfigurado pela emoção, e correu para casa para preparar a recepção a Jesus. Mas ele se sentia indigno de receber aquele ilustre visitante. Então, assim, quando Jesus se aproximou, ele falou: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho prejudicado alguém, eu me comprometo a restituir em quádruplo aquilo que por acaso eu tenha prejudicado, mas eu já dou aos pobres metade dos meus bens. E Jesus, então, sorriu e falou: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se achava perdido. Quer dizer, Jesus, entendendo aquilo que se passava no coração de Zaqueu, que ele era um homem que tinha bom coração, tanto que ele fazia caridade, mas ele exercia uma profissão que não era apreciada por aqueles que ali estavam, né, que conviviam com ele, e isso fazia com que ele se sentisse muito infeliz. No livro Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues, há uma passagem em que ela se refere a esse encontro de Jesus com Zaqueu, e ela diz assim: contam-se os narradores dos eventos evangélicos que, transcorridos muitos anos depois da tragédia da cruz, este antigo publicano, por solicitação de Simão Pedro, né, continuador da pregação da Boa Nova, foi dirigir uma florescente igreja cristã nas terras de Cesareia, na Judéia, rico de amor e humildade, dirigido por Jesus. Então, vejam que aquele homem, inclusive dizem que ele se tornou o 14º apóstolo, né? Ele assumiu o nome de Matias, e ele seguiu Jesus. E este homem, muito, muito, muito mais tarde, viria a reencarnar no Brasil, como a excelsa figura do doutor Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Tem várias obras que confirmam isso. Mas isso é uma outra história, fica para uma outra ocasião. Agora, importa a gente perceber que Jesus penetra no coração de cada um. Só depende da gente querer perceber no nosso coração e na nossa vida. A seguir, no capítulo nos mostra, o capítulo 16, 2 parábolas narradas por Jesus. Vamos conversar um pouquinho sobre a primeira das parábolas e vamos nos deter um pouquinho mais na segunda. Então, eu vou contar brevemente a história dessa primeira parábola, que se chama a parábola do mal rico, também conhecida como Rico e Lázaro. Então, havia um homem muito rico, que se vestia eles falam que se vestia de púrpura e de ouro, e comia todos os dias como se estivesse em banquete. E havia também um homem muito pobre, um mendigo chamado Lázaro, que todo coberto de feridas, que ficava à sua porta, se deitava ali à sua porta e pedia para que lhe dessem as migalhas que caíam da mesa do banquete, para que ele pudesse se alimentar. Mas o rico não permitia. Ninguém as dava. Os cachorros que ganhavam essas migalhas iam até o Lázaro e lambiam suas feridas, mas ele não recebia nada. O tempo passou, o mendigo morreu e foi para o seio de Abraão, ou seja, para um local, quer dizer, de acordo com a sua consciência, com a sua vida, ele foi muito amparado, recebido no plano espiritual. Mais tarde, o rico também morreu. E, diferentemente de Lázaro, ele não se viu envolvido no seio de Abraão, ou seja, envolvido por uma vibração
positivo, envolvido por amigos espirituais. Abraão aí está representando o pai, como se estivesse representando até o nosso Criador. Ele estava envolvido pelo bem, pelo amor. Então, no nível espiritual, esse homem rico viu Lázaro ao lado de Abraão e chorando disse: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque eu estou atormentado pela sede. Vejam vocês aí que ainda, já no plano espiritual, ele ainda encarava Lázaro como um lacaio, como um inferior a ele. Manda Lázaro molhar o dedo para vir matar a minha sede. Mas Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na terra, e Lázaro nunca recebeu nada, só tinha males. Ele agora está consolado, e tu estás em tormentos. E o homem rico então disse: Pai, eu imploro então, envia Lázaro à casa do meu pai para alertar os meus 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. E Abraão lhe disse: meu filho, seus irmãos e seu pai têm Moisés e têm os profetas, e eles não nos escutam. O homem não adianta nada e alguém lá, nem os mortos, levantarem do túmulo para irem lá alertar sua família, porque eles não se escutarão. Se não deram ouvidos aos bens, aos profetas, a Moisés, não serão persuadidos por Lázaro. Então vejam bem que Jesus aí quis mostrar que esse homem rico da parábola é a personificação daqueles que se fazem escravos dos bens no reino do mundo. Quer dizer, Lázaro não estava numa boa situação, espiritualmente falando, acolhido, porque tinha sido mendigo. Não, era porque o seu coração era bom. Ele passou pela prova da miséria, prova muito difícil, que qualquer um de nós podemos passar, prova tão difícil quanto a prova da riqueza. Dizem até que a prova da riqueza é até mais difícil, mais fácil da gente cair, resvalar. O exemplo da parábola é bem nítido. Então, não é a miséria que fez com que Lázaro fosse bem acolhido, e sim a sua maneira de viver. Ele viveu com resignação, ele nunca se deixou levar pela revolta, ele viveu resgatando, com toda certeza, débitos que tinha, por isso ele teve necessidade de passar por essa prova difícil. Mas então a gente aí fica perguntando assim, mas será que o dinheiro é tão prejudicial assim? Porque dá a impressão, não é, de tudo isso que Jesus vem narrando, que Jesus condenava, e que o dinheiro é assim, o mal do mundo. Não é isso. Não é preciso ser pobre e miserável para ganhar o reino dos céus, dissemos bem. A riqueza não é um mal. O seu mau uso é que é perigoso. Porque tanto na pobreza quanto na riqueza, o que devido para se enobrecer. Temos que fazer o melhor, sem revolta, sim, buscar os bens materiais, como não prejudicar o outro em função daquilo que nós precisamos, que nós achamos que temos direito, em detrimento do que o outro passa. Dizem que nós somos seres que temos condições de voar, mas temos só uma asa, porque a outra asa precisa ser o nosso irmão. Precisamos sempre nos apoiar uns aos outros para nos elevarmos. Não é assim que Kardec nos legou? Fora da caridade não há salvação? É exatamente isso que Jesus vem nos mostrar. Precisamos olhar para o nosso próximo e tratar como se fizéssemos a nós mesmos, fazer ao próximo o que gostaríamos que os próximos nos fizessem. Isso nos remete
Há outra parábola que Jesus narrou: usarmos da melhor maneira aquilo que recebemos, as condições de vida que nós temos. Essa outra parábola, muito conhecida, se chama a parábola dos talentos. Vamos conversar um pouquinho mais sobre essa parábola, muito rica, de uma riqueza muito grande. Carlos Torres Pastorino, um grande autor, ele nos diz no seu livro Sabedoria do Evangelho que talento era uma moeda usada na época de Jesus. E que essa moeda, se fosse modernamente equiparada ao valor do dinheiro atual, seria mais ou menos $2.000 americanos. Então, um talento era uma quantiazinha considerável, né? E a parábola dos talentos que Jesus nos traz nos conta que um senhor, tendo que sair em viagem, chamou 3 dos seus servos e lhes deixou algumas moedas. Para o primeiro dos servos, ele entregou 5 talentos. Para o segundo dos servos, ele entregou 2 talentos. E para o terceiro, ele entregou 1 talento. E disse: no meu retorno, pedirei contas do que fizerem, do que vocês irão fazer com os bens que estou deixando sob sua guarda. Passado um tempo, ele retornou. E aí chamou os 3 servos para que lhes desse conta. Aquele que havia recebido 5 talentos se preocupou em empregá-los bem, investir, e ele multiplicou esses talentos, dobrou os talentos e devolveu para o Senhor 10 talentos. Falou: Senhor, eu consegui aplicá-los e aqui estou, o dobro do que o Senhor deixou comigo. E entregou-lhes 10 talentos. O outro, que havia recebido 2 talentos, da mesma maneira que o anterior, também procurou trabalhar, multiplicar, investir bem e dobrou a quantidade também, devolveu para o seu senhor 4 talentos. O outro, que recebeu apenas 1 talento, disse: Senhor, sei que o senhor é um homem muito bravo, que é muito enérgico, que pune aqueles que não cumprem a sua vontade. Tive medo, Senhor. Então, eu enterrei o seu talento. A moeda que o senhor me deu, eu coloquei bem fundo para que ninguém mexesse, e aqui lhe devolvo. Está aqui intocada a moeda que o senhor me entregou. O Senhor, elogiando muito os 2 servos anteriores, a quem ele chamou de bons servidores, para esse último, ele chamou de covarde. Ele chamou de servo infiel. Por quê? Ele teve medo, ele se acomodou, ele enterrou aquilo que ele poderia usar. Então, de acordo com as interpretações de vários estudiosos, o Senhor da parábola simboliza Deus, nosso Criador, nosso Pai. Os 3 servos simbolizam toda a humanidade, pessoas diligentes e pessoas negligentes. Inclusive, ora somos diligentes, ora somos negligentes. Não é? Nós mesmos, cada um de nós tem o seu lado mais diligente, o seu lado mais negligente. E os talentos, as moedas, são as possibilidades que trazemos quando reencarnamos, quando renascemos. Por exemplo, a inteligência, a capacidade de trabalho, o corpo perfeito, a família, todos os recursos materiais e espirituais que nós recebemos. Então, quando nós fazemos mau uso desses talentos, nós fazemos como esse servo infiel, esse servo covarde, esse servo preguiçoso, como o Senhor o chama, e enterramos, não fazemos nada, ou seja, jogamos fora a oportunidade. Por exemplo, a inteligência, né?
O mesmo Carlos Torres Pastorino, nesse mesmo livro, Sabedoria do Evangelho, diz que a lição primária dessa alegoria, dessa parábola, é a reencarnação. Então, ele cita como exemplo a inteligência, ele nos faz refletir na situação de uma pessoa que tenha sido agraciado com uma inteligência brilhante ao renascer. Então, essa pessoa, né, desde a infância, teve todas as oportunidades, estudou nas melhores escolas, teve condições de desenvolver esse talento que Deus lhe deu para usar bem, para ajudar outras pessoas, para criar oportunidades de trabalho, para fazer o bem, crescer a si mesmo e fazer crescer os outros. Mas essa pessoa se mostrou indolente, estacionou na preguiça, apenas na busca das alegrias físicas, nada fez de bom com essa oportunidade que teve de ser agraciado com uma boa inteligência, agraciado com as oportunidades de bons estudos, de obter diploma, de crescer, de trabalhar. E aí a desencarnação o surpreende, como a todos nós, e ele se vê de mãos vazias, depois de uma existência totalmente improdutiva. Não deu nem um passo à frente. Ele poderia ter feito muita coisa, mas não fez, não quis. Né? Então, quando mais cedo ou mais tarde, depois de passar um tempo na erraticidade, ele retorna para uma nova reencarnação, nada mais será dado a ele nessa possibilidade, nesse quesito, vamos dizer assim, da inteligência brilhante que ele recebeu. Provavelmente, ele vai ter dificuldades para estudar, terá de lutar muito, quer aprender, mas as oportunidades não aparecem, tem dificuldade. Daí, a expressão que Jesus usa para encerrar a parábola, ele diz assim, porque a quem tem, mais será dado. Até mesmo, mas para quem não tem, até mesmo aquilo que pensa ter, lhe será tirado. Porque na parábola dos talentos, ele pegou aquele talento que aquele último servo, que nada fez com ele, que o enterrou, e entregou para aquele que tinha 10, que havia multiplicado para 10 talentos, porque aí ele teria condição de fazer a mais, né? De fazer bom uso. Então, esse que desperdiçou, da mesma maneira, a inteligência e outras situações, o poder, a posse de bens materiais, mal utilizado, com certeza, numa nova oportunidade reencarnatória, a pessoa terá que resgatar de alguma forma o mau uso que fez das oportunidades que lhe chegaram. Será que seria um castigo? A gente fica pensando, poxa, mas aí ele veio com dificuldade de estudar, será que Deus castigou? Não, não é um castigo. Na verdade, Deus não tira nada de ninguém, mas tudo aquilo que a gente não aproveita acaba se atrofiando. É uma consequência natural, lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Nós temos responsabilidade com aquilo que recebemos. Nós temos responsabilidade com o uso dos talentos que Deus nos deu. Temos compromisso perante Deus de fazer bom uso de tudo que temos, não só bens materiais, mas principalmente bens espirituais. Porque se nós conseguimos acumular, crescer, enriquecer, termos bastante bens materiais nessa terra, é porque Deus nos proviu de inteligência, de oportunidade, abriu, né, nossos caminhos, nos possibilitou o bom uso, mas precisamos fazer o esforço para vivenciar aquilo que Jesus nos ensinou, que é amai-vos uns aos outros, porque muito será pedido a quem muito for dado. É uma citação muito importante, muito séria, que nós temos que parar para pensar.
Quem muito recebe terá que dar conta daquilo que recebeu. E exatamente nesse sentido, nós, quando fizemos a pesquisa para esse trabalho, vimos no livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, o livro se chama Estante da Vida. No capítulo 4, tem um estudo chamado assim, Estudo na Parábola, em que Humberto de Campos também, né, o pseudônimo de Irmão X, ele faz assim uma recontagem, ele reconta a parábola, identificando esses bens, esses talentos que foram entregues da parábola que Jesus nos legou. Então, ele diz assim, que o Senhor da vida, ou seja, Deus, deixou com 3 filhos, 3 pessoas, né? Numa oportunidade reencarnatória, ele entregou alguns talentos, algumas possibilidades. Para o primeiro, ele deixou a possibilidade do acesso ao dinheiro, ao poder, ao conforto, à habilidade e ao prestígio. Para o segundo, ele entregou a inteligência e a autoridade. E para o terceiro, ele entregou apenas um talento, o conhecimento espírita. E lhes disse: ao final da vida, pedirei contas do que fizeram com os talentos que recebestes. E aí, o tempo passou, a vida física acabou e eles retornam ao plano espiritual e vão prestar contas ao Senhor da vida. Então, aquele que recebeu dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio, prestou contas dizendo: Senhor, infelizmente não pude fazer muito mais, mas com tudo que eu recebi, eu consegui desenvolver o trabalho, promovi o progresso, fiz amizades, semeei esperança e recebi muito e distribuí muita gratidão. O Senhor ficou muito feliz com o bom uso que esse irmão havia feito. Ao segundo, a quem foi dada a inteligência e a autoridade, ele chegou ao Senhor. Também gostaria de ter feito mais, mas com a inteligência e a autoridade que me destes, eu consegui desenvolver a cultura e ampliar a experiência. Ajudei muitos irmãos. Gostaria de ter feito mais, mas não consegui. Mas assim lhe devolvo. O terceiro, a quem foi dado um único talento, que foi o conhecimento espírita, dirigiu-se ao Senhor da vida e lhe disse: Senhor, aqui lhe devolvo o conhecimento espírita que tu me deste intacto, nada fiz com ele. O Senhor ficou, por quê? Ele falou: Senhor, a tua doutrina é muito bonita, muito rica, mas é também muito difícil. Como eu ia difundir esses conhecimentos, levando para as pessoas a ideia de que nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, que nós é que fazemos o nosso destino, que nós somos um espírito que tem um corpo que um dia vai perecer e que nós temos que semear hoje o melhor para plantar amanhã, as pessoas não iriam entender, iriam ficar revoltados. Eu não tive coragem de mexer nisso. Achei melhor deixar paradinho, guardadinho o talento que o Senhor me deu e ali lhe devolvo intacto. O Senhor da vida lhe disse: servo infiel, não há alternativa para a sua negligência, senão reiniciar o seu trabalho, mas agora cheio de obstáculos. Atribuí a você a luz da verdade como o bem maior de todos, e você escondeu a riqueza que eu te emprestei. Você perdeu a oportunidade por medo de sofrer, não querendo ajudar. Você poderia, inclusive, ter ajudado os outros irmãos que, com o conhecimento espírita, poderiam fazer ainda muito mais do que já fizeram com os talentos que lhes foi oferecido.
Hoje, você se mostra um servo que jogou fora a oportunidade que você recebeu. Então, os conselheiros do Senhor conduziram esse servo desleal às sombras de um novo recomeço, através de uma nova reencarnação, sem as oportunidades que o conhecimento espírita lhe poderia dar e que ele jogou fora, desperdiçou naquela vida anterior. Então a gente fica imaginando, né? Poxa, nós espíritas temos assim uma responsabilidade muito grande, porque nós temos o conhecimento espírita, mesmo aqueles que não estudam, que são apenas simpatizantes, mas já temos essa noção. Sabemos o quanto é importante divulgarmos a doutrina, fazermos com que o outro nos veja como exemplos. Como Francisco de Assis dizia, divulgue o evangelho, se preciso, use palavras, ou seja, o exemplo arrasta. Como diz, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E Sócrates, né, nosso grande filósofo da antiguidade, já nos dizia que só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Ter o conhecimento e deixá-lo parado não nos faz melhorar. É a candeia, né, que fica embaixo do alqueire. Então, eu gostaria de, já chegando no final, lembrar uma passagem do autor Haroldo Dutra Dias, muito conhecido nos meios espíritas. Ele escreveu um livro, acho que foi o seu último livro, chamado Despertar, Nossos Desafios na Transição Planetária, um livro muito bom, recomendo para todos, vale a pena. E ele conta que, uma ocasião, quando ele estava no início da sua carreira como juiz, ele é juiz de direito, ele foi mandado para servir como juiz, né, iniciante, numa cidadezinha do interior. E ele ficou muito triste, ele teve que sair da sua cidade, uma cidade grande, ir para aquela cidade. Ele disse que a cidade era boazinha, mas ele sabia que ele ia ter que ficar ali pelo menos uns 3 anos. E ele disse que sentou na praça e chorou. Ele conta, eu chorei. A cidade era boa, mas eu estava muito infeliz. Aí ele ia ser juiz da infância. Foi nomeado para ser juiz da infância e da juventude. E ele recebeu um convite de uma freira para que ele fosse visitar um orfanato naquela cidade que tratava, que acolhia meninas de rua. E ele foi. Chegando lá, a freira que o atendeu, vendo sua fisionomia tão triste, abatida, disse assim: meu filho, eu chamei aqui para você conhecer a nossa obra, mas Deus está me dizendo aqui para eu lhe falar que nós devemos florescer sempre onde Ele nos plantou. Devemos aprender a florescer onde Deus nos plantou. Haroldo conta que aquilo foi assim uma água, uma cachoeira de conhecimento que ele recebeu naquele momento. Porque realmente ele estava ali, ele tinha que fazer o melhor que ele podia, naquele momento, naquelas oportunidades. E lá no final do livro, ele nos dá esse conselho. Lembrando dessa passagem, ele diz assim: faz o que nasceste para fazer, com espiritualidade, com dignidade moral, com respeito pelos demais. Temos que usar a riqueza dos nossos talentos como Deus gostaria que nós usássemos. Ou seja, florescer onde Deus nos plantou. E aí, como uma reflexão final, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vamos pensar nos nossos talentos. O que é que nós estamos fazendo com eles? O que é que você está fazendo com o seu talento? Com os talentos que Deus te deu? Pense nisso, vale a pena. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo muito, muito a Jesus, nosso Mestre querido, que nos traz todo esse caminho, toda essa receita para que sigamos os seus ensinamentos, sigamos o seu roteiro de luz, para que nós possamos semear hoje o melhor para amanhã
colhermos o o bem maior. Agradecer pelos talentos que Deus nos deu neste momento da nossa vida, mesmo que haja dificuldades, mesmo que haja tristezas, mesmo que haja perdas de entes queridos, mesmo que passemos por muitos obstáculos. Estamos aqui porque precisamos estar, estamos na família certa, estamos no momento certo, temos a bênção dessa doutrina que Kardec nos legou, que Kardec nos codificou, nos deixou como herança, trazida pelos bons espíritos. Então, que possamos aproveitar esse talento do conhecimento da doutrina espírita, o talento da nossa inteligência, da nossa capacidade de trabalho, da nossa saúde, da capacidade de amar, e que possamos, assim, louvar a Deus, nosso Pai, com muita gratidão pela vida, louvar a Jesus, nosso Mestre querido, por todas as lições que ele nos dá, louvar o nosso grande Chico Xavier, mentor desta casa, pelo exemplo de vida e de humildade que ele nos legou. E assim, pedimos licença de nossa parte para encerrarmos esse estudo com muita alegria nos nossos corações. Graças a Deus.